Cumprimentar aqui a Sueli, presidente do Sindicato dos Servidores aqui da nossa cidade. Também ali o nosso ex-vereador dessa casa, Dario Burro, que se faz presente, e os demais que fazem presente aqui no plenário. Passaremos nesse instante a fase da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante na ordem do dia. Discussão única do PLE número 011/2022. Projeto de Lei do Executivo. Regime de urgência. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Assunto: dispõe sobre reparcelamento e parcelamento de débitos do município de Jacareí com o seu regime próprio de Previdência Social, RPPS, que se trata a emenda constitucional número 113, de 8 de dezembro de 2021. Apresentação do projeto. Bom dia, presidente, nobres pares, público presente, funcionários e todos que nos assistem. Eu quero aqui estar apresentando o primeiro dos 3 projetos de leis que fala sobre a questão da reforma da Previdência. Esses projetos consistem em previsão de idade mínima de aposentado, que é o projeto de lei que é de uma emenda à Lei Orgânica Municipal, previsão do plano de benefícios em lei complementar e também uma autorização para realizar parcelamento especial em lei ordinária. E agora gostaria de estar lendo para vocês o projeto de lei que fala sobre a questão do parcelamento e reparcelamento no caso. Eu acho que eu não tenho necessidade de ficar lendo o projeto de lei, pois já houve as discussões em 2 audiências públicas realizadas aqui nessa casa e também em 2 reuniões do prefeito com os vereadores dessa casa, no caso. Então, eu vou estar lendo aqui a mensagem do prefeito. A mensagem diz o seguinte: tenho a honra de submeter à análise dessa Igreja Casa Legislativa o presente projeto de lei que dispõe sobre parcelamento de débito do município de Jacareí com seu regime próprio de Previdência Social, RPPS, que trata de emenda constitucional número 113, de 8 de dezembro de 2021. O projeto de lei visa obter autorização legislativa para o reparcelamento de valores devidos pelo município de Jacareí no regime próprio de Previdência Social de seus servidores. Atualmente, a Prefeitura de Jacareí paga ao Instituto de Previdência do município de Jacareí parcelamento de débitos correspondente a valores devidos, contribuições previdenciárias patronais e de empréstimos que foram contraídos no passado. A teor das regras estabelecidas pela emenda constitucional número 103, de 2019, a regularização desses apontamentos passaria necessariamente pela repactuação de acordos formalizados com observância do limite de 60 parcelas mensais. Contudo, tal solução encontraria impedimentos na capacidade financeira do orçamento do município. Recentemente, com a aprovação da emenda constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, abriu a possibilidade de serem formalizados entre os entes federativos do regime de previdência, parcelamento ou reparcelamento especiais com até 240 parcelas. Tal reparcelamento apenas serão aceitos se forem autorizados por lei específica, se forem formalizados até o dia 30 de junho de 2022, desde que sejam observados os demais requisitos introduzidos no artigo 115 do ato da disposição constitucionais transitórias.
Dessa forma, a fim de que possam ser superados os questionamentos ainda existentes sobre os parcelamentos atualmente pagos pela Prefeitura ao PMJ, regularizando-os, pretende-se obter autorização específica para que os valores em questão sejam reparcelados. Por fim, registramos que os índices de atualização e as taxas de juros estabelecidas no projeto mostram-se capazes de garantir o retorno dos recursos do RPPS com correção superior à sua meta autorial, contribuindo assim para a sustentabilidade do regime. Destaca-se que o presente projeto de lei está em consonância com a Agenda 2030, atingindo os seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável. Ressalta-se que esse projeto de lei possui sólido escopo legal, conforme dispõem os artigos 60, os incisos 1º e 3º do artigo 61 da Lei Orgânica Municipal e os incisos 1 do artigo 30 da Constituição Federal, justificando esses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente os seus objetivos, encaminhando o projeto de lei para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Assina Prefeito Isaías José de Santana. Bom, então como a mensagem do prefeito fala sobre a questão do reparcelamento e do parcelamento, a Prefeitura tem uma dívida com o PMJ de quase 400 milhões. Dívidas essas contraídas pelos prefeitos anteriores, já desde que foi criada realmente o PMJ, em 1992, desculpa. Bom, a partir dessas dívidas contraídas, houve acordo feito pelos prefeitos anteriores. Só que acordos que nós foi colocado como não foi aceita pelo Ministério, então está sob esse júdice. Agora, surgiu essa oportunidade de fazer esse parcelamento, em que a Prefeitura ela tem que apresentar até o dia 30 de junho próximo agora, as 3 leis no caso. E essa é uma das leis que fala sobre a questão da possibilidade de você pagar isso em até 240 vezes. Com isso, o montante que será pago será em torno de 1.400 e poucos milhões, eu não tenho o número exato aqui. Agora, se realmente essa lei não for aprovada, ela deverá ser paga em 60 vezes, chegando a um valor próximo de 6 milhões. Chegando a quase 6 milhões, isso estaria impossibilitando a Prefeitura de fazer investimentos, principalmente os prefeitos que virão posteriormente, a partir de 2024. Então, é uma situação bastante difícil, em que hoje o prefeito, mais nós vereadores aqui presentes, estamos aqui discutindo e tendo que aprovar essa lei para que realmente possamos aí fazer esse reparcelamento de uma parcela que foi feita lá atrás em 420 vezes, se eu não me engano, tá? Que foi ilegal, não aceita pelo Ministério, tá? Então nós estamos tendo que aprovar essa lei hoje aqui. Então, para isso, eu conto aqui com os nobres pares que possam realmente votar favoravelmente a esse projeto de lei, para que possamos realmente ter essa possibilidade de reparcelar em até 240 vezes no caso. Então, nobres pares, conto com o apoio de vocês e com o voto de vocês também. O projeto está em discussão.
Bom dia a todos e todas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara. Quero aqui mais uma vez cumprimentar, em nome do pessoal da Cibele, pessoal da TV Câmara, todos os funcionários aqui da casa, os vereadores e vereadoras. E de maneira especial e já em forma de agradecimento, os representantes do sindicato, dos servidores públicos, o seu Jorge, uma pessoa muito ativa e que esteve conosco em todos os momentos da discussão sobre a reforma da Previdência. Como foi muito bem falado aqui pelo vereador Edgar, esta é uma das 3 leis que nós votaremos nos próximos dias, nas próximas semanas. Essa lei, especificamente, ela se refere ao parcelamento e reparcelamento das dívidas da Prefeitura com o IPMJ, que é o Instituto de Previdência, o qual sou servidor de carreira desde 2008 e diariamente atendo os nossos 4.500 servidores, além dos 2.500 aposentados e pensionistas. É uma responsabilidade muito grande, mas eu subo nessa tribuna com uma alegria sem igual, por mais de 20 anos atuando na política, mas pelo fato de ter visto uma discussão ampla, democrática, colocando todos os itens das 3 leis. Porque pode parecer, para uma pessoa leiga, que a questão do parcelamento e do reparcelamento não tem conexão com as outras 2 leis, mas elas estão sim interligadas. Nós tivemos no final do ano passado a emenda constitucional 113, e essa emenda ela nos trouxe algumas imposições para fins de parcelamento e reparcelamento, colocando como um dos requisitos para que isso ocorresse a reforma previdenciária. Mas a reforma seria necessária? No meu ponto de vista, sim, diante do déficit que o IPMJ tem de mais de 1,3 bilhão. Mas eu vou mais além, porque nós temos que ter responsabilidade com a cidade. Se trata de uma administração indireta, mas que de forma direta interfere na capacidade de investimento do município, caso, de forma imprudente, a gente haja nesse momento. Então, com muita cautela, fiz vários vídeos explicando alguns pontos, mas estudando e aprendendo todos os dias. E aqui eu faço um parênteses, um agradecimento aos profissionais da Prefeitura que também contribuíram, ao cidadão comum que se prontificou a ajudar, colocando alternativas de emendas, a todos os servidores públicos municipais pela paciência e pela compreensão da necessidade, agradecer os funcionários do Instituto de Previdência, do IPMJ, um grande abraço e o meu muito obrigado pelas explicações, o pessoal dos conselhos, tanto fiscal como deliberativo, do CAIF, que cuida dos investimentos do município. É muito bacana quando a gente vê essa sintonia para o bem da cidade. Então, quando a gente fala de 355 milhões, foi feita uma retrospectiva no momento adequado. Nós tivemos 2 audiências públicas, mais 2 reuniões diretas com o prefeito, várias reuniões isoladas de grupos que necessitavam de mais sintonia, de esclarecimentos, cada um com a sua dificuldade, a sua necessidade, mas foi aqui muito bem elucidado pelo Décio quanto à origem dessas dívidas. É importante a gente resgatar a história. São questões da década de 90
que agora, em 2022, vem à tona. Houve uma adequação, uma reorganização, como que eu posso dizer, talvez um novo parcelamento em 2009, 2010, né? Teve aí a dívida de 2021 do prefeito atual, diante da pandemia, mas a gente tem que virar a página. Esse problema já está colocado e a gente não tem como enfrentá-lo, a não ser propondo as alternativas e as aprovações que nós estamos aqui fazendo nesse momento. Já foi citado também que, caso a gente não tenha esse comportamento, a prefeitura vai ter que desembolsar mensalmente 5.900.000, próximo a 6 milhões por mês, em 60 parcelas, ao invés de 240 de 1.400.000. A diferença é muito grande. E eu fico tranquilo de votar esse projeto. Por quê? Existe juros e multa. O Instituto vai receber com as devidas correções. Então, pagar em 60 ou pagar em 240, o Instituto tem a garantia e uma proximidade com a administração direta que nos dá segurança jurídica. Então, eu fico muito confortável de estar falando aqui neste momento, mas quero finalizar lembrando do meu compromisso, da minha responsabilidade, quando saí às ruas e entreguei papel na casa das pessoas, conversei, está nas redes sociais, a valorização do servidor público e a responsabilidade com o tema da Previdência. Isso foi um compromisso meu, que eu tenho orgulho de, nesse momento, estar honrando. Ninguém gostaria de fazer qualquer reforma, todas as reformas são sacrificantes, mas conseguimos chegar em denominadores que vêm amenizar para que as pessoas que já estão dentro do serviço público municipal tenham possibilidade de aposentar um pouco mais cedo e não tenha tanto impacto para os aposentados e pensionistas. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de contribuir daqui mesmo e dizer que, bom, primeiro saudar todas as pessoas que estão nos assistindo, os servidores do município de Jacareí, que prestam seus serviços à nossa cidade, né? E dizer o quanto essa construção deste projeto foi analisado, foi avaliado, foi discutido, e esses diálogos, a importância dos diálogos com o sindicato, que representando os servidores. Quero aqui, já de antemão, agradecer a Sueli, em nome dela, o Sindicato dos Servidores Públicos de Jacareí, né, por também nos fazer as colocações, colocar as suas ideias, despertar em nós o que seria bom para todos os servidores. Também quero agradecer aos servidores que entraram em contato com o nosso gabinete para que nós pudéssemos dar soluções a essas questões que foram discutidas, de maneira que não prejudicasse tanto a classe dos trabalhadores aqui do município de Jacareí, os servidores públicos. E também agradecer ao prefeito Isaías por estar atento a essas sinalizações, quando um projeto vem para casa e ele precisa ser discutido entre os pares. Sabemos que esse projeto ele veio de forma a transitar urgente pelas questões que foram colocadas no final de 2021 e precisaria de todo um estudo atuarial do IPMJ e também para que esse reparcelamento e parcelamento a gente consiga, de forma justa, não onerar nem os servidores e nem também
os cofres públicos. Quando a gente faz uma gestão ao qual a gente se preocupa com tudo o que nos é proposto, só pode ter bons resultados. Então, eu quero aqui dizer que, como já foi dito, esse é o primeiro projeto dos 3 que nós precisamos votar. E que, tratando de um parcelamento, esse projeto que nós estamos discutindo neste momento, dispõe do reparcelamento e parcelamento de débitos do município de Jacareí com o regimento próprio de previdência social, que seria hoje nosso IPMJ aqui em Jacareí, para você que está nos assistindo entender um pouco mais. Devido à emenda constitucional que houve no final de 2021, de número 113, que coloca o município numa situação ao qual precisa se colocar 3 projetos, esses projetos foram colocados de formas separadas, para que nós possamos discutir de forma integrada essas condições que foram amarradas pelo federal. Pois, se nós não votarmos e não adequarmos as questões do IPMJ, o município perde o direito de fazer esses parcelamentos e reparcelamentos de dívidas lá do passado. Nós estamos assumindo uma consequência desde 92, que os antigos gestores não foram pagando adequadamente o IPMJ, e isso hoje nós estamos agora com um valor bruto gigantesco. E se nós não fizermos essas reformas, se nós não votarmos essa reforma aqui no município, o município perde o direito de fazer o reparcelamento dessas dívidas em 240 vezes. Há um parcelamento, se eu não me engano, de 2012, em 400 vezes, que daria 35 anos, por irresponsabilidade do passado. Então, hoje, está vindo para a gente discutir para que isso seja ajustado e para que a gente consiga manter o IPMJ sempre alinhado, né? E sem esses, sejam corrigidos, não caia as questões de investimento no IPMJ. E também o que aconteceu em 2020 e 2021 do plano do governo do Isaías Santana, por conta da pandemia, foram esses 2 anos, que acarretam em 8 milhões. Mas a nossa dívida, deixa eu só me atentar aqui e pegar os números certinhos, para não falar coisas erradas. 56 milhões? 356 milhões. Então, e de uma forma em construção, com todas essas pessoas que eu já disse no início da minha fala, sindicato, vereadores, conselho do IPMJ. Então, nós entendemos que esse parcelamento e reparcelamento, ele precisa existir para que o município continue a caminhar e não tenha que disponibilizar diretamente, em 60 meses somente, essa dívida lá do passado, que é gigante, e nós não teríamos todo esse dinheiro para fazer esse investimento. Mas eu gostei muito das propostas, inclusive de que, a qualquer momento, nós podemos colocar novas ideias a partir de alguns municípios que já tenham colocado projetos. Acho que, se eu não me engano, dos 56 municípios, somente 2, os projetos já foram aprovados. Então, nós estamos fazendo de tudo para que o nosso projeto seja aprovado e nós temos até 30 de junho para entregar tudo isso. Então, sendo esse o primeiro projeto, mais uma vez agradecer a imensa escuta do prefeito Isaías e também de ouvir todos os vereadores, parabenizar mais uma vez o sindicato por intervir junto a nós, em se tratando dos servidores públicos, e nós também, nós vereadores aqui, que ouvimos todos os argumentos, as propostas dos servidores, para que nós juntos possamos construir algo bom para o IPMJ da nossa cidade. Então, meu voto será favorável, é um projeto, como o próprio Hernani colocou,
que não tem como a gente ser contrária devido às condições que foram impostas pela emenda federal, emenda constitucional 113. Então, fique aqui o meu muito obrigado e meu voto será favorável. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar todos que nos acompanham, de maneira especial aqui o Jorge, na liderança comunitária do Rio Comprido, que sempre acompanha a sessão de Câmara, em nome do qual eu cumprimento os demais. Também saudar aqui o ex-vereador Dario Burro, que se encontra aqui no plenário, nas galerias, e dizer que esse projeto que nós estamos votando é um projeto que vai reparcelar as dívidas que o Poder Público Municipal, o Executivo, tem para com o IPMJ, que é o Instituto de Previdência do município de Jacareí. É fundamental que haja esse parcelamento, porque vai transferir recursos ao IPMJ para garantir o pagamento das aposentadorias e pensões concedidas aos servidores públicos efetivos e seus dependentes, no caso, a pensão. Dizer que realmente, como foi bem colocado aqui por alguns vereadores, que se trata de uma irresponsabilidade, né, como foi dito aqui na tribuna, de prefeitos anteriores, não é? O próprio prefeito Isaías veio a essa casa aqui na segunda-feira e disse aqui e citou os ex-prefeitos que fizeram empréstimos junto à IPMJ. Citou aqui o nome do ex-prefeito Hamilton, que não fez empréstimo, mas atrasou contribuição e fez reparcelamento. O Marco Aurélio, que foi o prefeito, que esse sim fez um reparcelamento da dívida. E não citou a própria administração dele, que ficou devendo aí, no período de pandemia, 8 milhões de reais aos cofres do IPMJ. Mas citou também a mim como uma oportunidade, né, de corrigir aqui esses desvios, né, segundo ele, éticos, dos prefeitos anteriores, ao me impor uma votação favorável à retirada de direito dos trabalhadores, à retirada de direito dos aposentados e pensionistas do município. Isso não está em discussão nesse momento, mas deixarei para o momento adequado para discutir sobre essa retirada de direitos. O que está aqui em voga são os empréstimos que foram concedidos. E tem 2 prefeitos que fizeram 2 empréstimos milionários aos cofres do IPMJ. Telmo de Almeida Cruz e Benedito Sérgio Lencioni. Aliás, quero aqui saudar a família do Telmo, que por muitos foi um excelente prefeito, que inclusive começou e inaugurou o sistema de UBS na nossa cidade, não é? O ex-prefeito Telmo de Almeida, um médico que muitas pessoas que estão me ouvindo devem ter sido cuidadas por ele, né? Um notável médico na cidade. E o BSL, Benedito Sérgio Lencioni, que foi também prefeito por 2 vezes na nossa cidade, e hoje é historiador, faz parte da Academia Brasileira de Letras. O prefeito veio aqui me pedindo para corrigir esse, segundo ele, desvio ético, mas prefeito Isaías, com todo respeito a Vossa Excelência, o empréstimo feito pelo ex-prefeito BSL é de 1998. De lá para cá já se passaram 24 anos, prefeito Isaías. Mas parece que Vossa Excelência esqueceu que era secretário jurídico, o braço direito do BSL na gestão dele. Inclusive há aqui, matéria da Folha de São Paulo e na época em parceria com o jornal O Vale. Isaías
deixa a prefeitura em 1999, mas não rompe com o prefeito BSL. O senhor era, então, à época, o secretário jurídico. E todos nós sabemos que o secretário jurídico, ele dá os pareceres jurídicos sobre os projetos que são encaminhados à Casa Legislativa. E pasmem, né? Porque, sendo Vossa Excelência o secretário jurídico da época, esse projeto aqui passou pela sua mão, né? De 5.700.000, que na época arrombou os cofres do IPMJ, que à época arrombou as finanças do IPMJ. Então é importante nós termos a memória da cidade, mas não uma memória seletiva. É preciso dizer a contribuição que cada qual teve na construção da história. E nesse sentido, talvez você não esperava no futuro, mas em 1998, muito provavelmente, o senhor deve ter orientado o projeto de lei que causou o maior rombo na história das contas do IPMJ. E eu aqui, enquanto vereador, não é? Hoje, tendo aqui a incumbência de votar esse projeto, poderia aqui fazer disputas políticas, partidárias, né? Não vou votar esse projeto, porque ele foi o prefeito Isaías que assessorava o BSL, que fez o empréstimo. Não, porque eu também tenho compromisso com a sociedade e julgo eu um compromisso ético nesse sentido, de que esse projeto não vai atingir os direitos dos servidores públicos que ganham tão pouco na nossa cidade, servidores públicos que ganham em média R$ 2.500, R$ 3.000, esse não vai mexer nos direitos deles, contem com o meu apoio. Mas tive que fazer esse recorte aqui, diante da manifestação que Vossa Excelência fez aqui na segunda-feira, contando a história, mas pulando os capítulos que não lhe interessam. Projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, boa tarde público presente, boa tarde sindicato aí que está aqui, senhor também que está nos assistindo, o ex-vereador Dario Burro. Eu subi aqui nessa tribuna para dizer que eu estou vereador nessa casa. Eu estou vereador nessa casa. E respeito todos os nobres pares dessa casa. Cada um pela sua função, cada um pela sua causa, cada um pela sua forma de expressar. E esse projeto foi discutido, a semana passada eu questionei a minha voz ali, quando estava o excelentíssimo senhor prefeito sentado do lado do presidente, eu questionei a minha fala dizendo, né, que as decisões que o Hernandes Barreto tomasse, eu ia tomar. Fui questionado essa semana nessa casa, a semana inteira. Você é vereador igual ele. Você não pode dar moral para ele. Você não pode falar assim na tribuna. Fui questionado nessa casa dessa forma. Mas só que nós temos que olhar para trás, que nós discutimos com o sindicato, que nós discutimos com os servidores, nós discutimos com o prefeito, nós discutimos com os vereadores da casa. Nós colocamos 15 sugestões em cima dos 5 vereadores. 15 sugestões. 11 foi aceita das 15. Aí eu vou vir aqui e vou ficar falando a mesma coisa que discutimos durante a semana antes da sessão. Mas daí o que vai acontecer? Eu vou estar confundindo a cabeça do servidor público aposentado, porque isso aqui é um projeto, na minha visão, nem comentei isso com o Hernandes, mas eu vou falar aqui, Hernandes, Hernani, perdão, a mãe do Hernani, sua mãe está lá assistindo, eu estou aqui. Hernani, para mim esse projeto aqui é um projeto de 3
finanças de 3 passos, no meu ver. Se eu estiver errado, me corrija. Esse projeto, ele afeta e mexe com o passado, preocupa o presente, preocupa o servidor do presente e pode até dar dor de cabeça para o servidor do futuro, que é os futuros aposentados, correto? Eu tirei essa visão de casa ontem, para mim vir para essa tribuna para dizer. Não sei se eu estiver errado, viu? Ela está até balançando a mão lá, dizendo que faz sentido. Então eu quero dizer para quem comentou isso comigo, né, nos bastidores, dizer assim, que eu respeito todos, mas eu sou igual a todos. Mas tem caso que tem que ser quem tem conhecimento. Quem tem já, ele trabalha lá no IPMJ, ele mexe com os aposentados, ele mexe com o servidor público dessa cidade. Eu não vou poder abrir a voz para ele explanar como que se diz um projeto, qual é a finança desse projeto, o que vai acontecer com esse projeto. Eu vou subir aqui e vou falar. Agora, se fosse para levantar uma parede, conta comigo. Aí você não ganha, não. Porque de pedreiro eu sou bom. Pode falar, Hernandes. Me permite? Primeiro eu quero dar o parabéns a Vossa Senhoria pelo ato de humildade. E eu acho que nós demonstramos nessas 2 últimas semanas que nós deixamos as vaidades de lado. E quero fazer um agradecimento especial ao sindicato, em nome da Sueli, que nós pudemos aprender juntos, como eu já disse aí nessa tribuna. Nós tocamos em vários assuntos, mas 99% desses projetos estava atrelado a questões técnicas. Então, como já aconteceu aqui, quando tem um tema que eu não tenho tanto domínio, eu fico prestando atenção, eu fico querendo aprender para ajudar, de alguma forma, com a experiência de vida, porque se você não tem um embasamento técnico, você tem que trazer alguma coisa. Por isso que essa casa é plural e tem várias, posso dizer aqui, várias denominações, siglas e entendimento, visão de mundo. Mas quero, se o senhor me permite, lembrar que nós falamos aqui de 2 emendas constitucionais para não gerar essa confusão, né? E elas são muito parecidas, numericamente falando. Uma é a emenda 103 de 2019, que ela impôs regras no sistema previdenciário do regime geral, do INSS. Só que nós passamos a falar nesse projeto da emenda 113, que fala do parcelamento das dívidas previdenciárias. E elas se unem ao ponto que, na 113, exige uma reforma com similaridade à emenda constitucional 103. Então, não fala que é igual, fala que é similar. Por isso eu agradeço o senhor e todos os demais vereadores que contribuíram com as 15 propostas de emenda. Nós levamos essas 15 propostas, 2 delas... O vereador Luiz Flávio não, disse não, né? Não. Trouxe também proposta? Não falei nada. Desculpa, vereador, pensei que você ia falar que eu não. Mas, então, porque eu acho que naquele momento todo mundo estava junto. Não, eu não quero ser injusto aqui, né, com ninguém, cada um tem o direito de defender qualquer lado. Mas das 15 propostas, 2 delas eu estou convencido que legalmente não eram possíveis. 2 foram atendidas parcialmente e 11 contempladas na sua íntegra. Uma grande vitória dessa casa, uma grande vitória dos servidores públicos, uma grande vitória também para o Poder Executivo, que teve a sensibilidade, através do prefeito, de ampliar a discussão. Então, muito obrigado a todos que confiaram nesse pouco conhecimento técnico junto ao Instituto, na condição de vereador. Disse aqui que era uma responsabilidade tripla, de ser vereador, servidor de carreira e analista de benefício. Obrigado, para encerrar, Hernandes, obrigado pela sua fala, que o Hernandes ele não decidiu o meu voto, como foi falado durante a semana. Ele convenceu eu votar um projeto na onde foi estudado com todos esse grupo de pessoas que foi citado aqui.
Correto? Então, Hernandes, obrigado a todos os nobres vereadores, obrigado, presidente. E nós estamos aqui para isso, né? Discussão. Projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que faça a votação nominal da forma regimental do projeto. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Só justificando meu voto, que bom que esse projeto aí foi construído aí a 4 mãos. Um esforço da Prefeitura, da Câmara Municipal, do Sindicato, dos trabalhadores, para que o remédio se tornasse aí um pouco menos amargo. Roninho, eu vou falar para você, é um absurdo, né? Quem fala que tem demais elogiar um colega que às vezes está apto tecnicamente para fazer uma análise, e o Hernani foi primordial, foi a ajuda dele para que a gente pudesse chegar nesse consenso hoje. Parabéns, viu, Hernani? E dizer aqui que meu voto será favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Senhor presidente, quero dizer que eu sou favorável a esse projeto do reparcelamento. Como vota o vereador Roninha? Em nome do sindicato que está aqui presente, também lembrando do presidente do sindicato do SAI, que esteve também nessa discussão, que não está aqui hoje, mas esteve. Em nome dos servidores públicos, em nome do IPMJ, em nome da inteligência da discussão desse projeto, meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Minha Lua? O voto é favorável. Como vota o vereador Abner? Eu quero também já votar favorável, presidente, e salientar aqui a importância do sindicato nessa discussão, né? A Sueli, foi importante, Sueli, a sua participação. Eu estava na reunião, vi quando você se levantou, se posicionou, trouxe as reivindicações, e tendo em vista que tudo isso ainda será avaliado por um órgão superior, que vai aprovar ou não o que está sendo apresentado. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Dude? Favorável. Como vota o vereador Edgar Sasaki? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Projeto de autoria, Prefeito Municipal José Isaías de Santana, assunto, dispõe sobre reparcelamento e parcelamento dos débitos do município de Jacareí com seu regime próprio de previdência social, RPPS, de que trata a emenda constitucional número 113, de 8 de dezembro de 2021, o projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum voto contra. Próximo projeto.